EMAD, que tem, né, como eu falei, uma alegada, mas eu duvido, provável recircular de até 10 metros, que é o mais preciso. O EMAD tem 11 Mach, ou seja, é da categoria de míssil hipersônico, ok? Ele normalmente é lançado de silos terrestres, ok? De silos. Ele tem um alcance de 1.700 quilômetros. Foi utilizado no ataque de abril, que atingiu lá aquela base aérea israelense, ok? Utiliza uma ogiva similar ao do Iskander, de 750 kg de alto explosivo. Então, agora, ele tem combustível líquido. Ele tem combustível líquido, né? Provavelmente pela característica justamente de separação dos seus estágios e para a característica de voo. Então, é diferente, portanto, combustível sólido. Por ser o combustível líquido, demora mais para operar. Porque para abastecer com combustível líquido é mais lento do que combustível sólido. Por isso que ele fica em plataforma também com silo terrestre. Ok, vamos à próxima aí, pessoal. Obrigado, NGT FIA, exatamente. A gente fala correndo o termo técnico, exatamente. Silo é uma plataforma de lançamento terrestre subterrâneo. Obrigado. O FATAR. Eu falei muito do FATAR 1, que foi a maioria. Aí já tem o FATAR 2, que foi lançado em 2023. Né? Aí ele tem, olha que interessante o hibridismo da propulsão. O primeiro estágio é combustível sólido, o segundo estágio é combustível líquido. Olha a complexidade tecnológica para isso. É um veículo hipersônico, ele é um pouco mais lento, é Mach 5, ok? Também utiliza ogiva de 500 quilos, né? Ele é mais leve, mas olha que interessante. Ele utiliza sistemas de navegação inercial e esses GNSS, ou seja, sistemas de navegação de posicionamento global para o satélite. Então, aí está botando o GPS, porém ele pode ser perfeitamente intercambiado para o Baidu chinês e para o GLONASS russo. Então, esse sistema aí, ele tem característica glide, né, tal como a Vanguard russo, ele é altamente avançado. Pouquíssimos países têm essa tecnologia. Pouquíssimos países têm essa tecnologia. Bom, acho que essa foi a última, Rodolfo. Não, perfeito. Esse daí é um planador, tá? Só para explicar. Ele também tem a característica de um planador. Daí o conceito de ser glide. Além da China, da Rússia, e obviamente os Estados Unidos um pouco atrás da China e da Rússia no desenvolvimento disso, o Irã é que tem essa tecnologia, a Índia está atrás, né? A Europa não sei de nenhum sistema assim. Então, assim, é o que eu falo, o Irã investe muito dentro de uma abordagem de guerra simétrica, que é uma forma inteligente. Porque o Irã nunca vai conseguir ter uma frota de superfície, marinha, naval, considerada, né, marinha de águas azuis, com muitas fragatas, corvetas. Não vai conseguir ter, tem até bastante tanque, mas não vai conseguir ter tanques na classe do T-90, ou da classe do Leclerc, ou mesmo do Merkava. Né? Vai ter que fazer adaptações do T-72, muito boas, como já faz, porém mais voltadas para a defesa do território. Então, é interessante notar que o Irã faz uma dissuasão voltada a uma abordagem de guerra simétrica. Por isso que eu não acredito numa guerra total, num aspecto convencional, paritário, entre Israel e Irã, pelas razões destacadas. Então, eu queria fazer essa consideração para que analisemos essa guerra de procuração sem superlativos, sem exageros, sem exacerbar as capacidades de cada força beligerante. Fala-se muito de cada força beligerante. Vamos analisar os pontos vulneráveis de cada qual. Quantas vezes eu vim aqui na comunidade falar dos limites da Rússia para ofensivas de larga escala, com problema de efetivo? Quantas vezes você, Farinazzo, falou das decisões políticas se sobrepujarem às decisões militares na Rússia dentro do conceito leniente de operação militar especial, de não decretar guerra total, e sequer operação contra terrorista, excetuando agora nas áreas de fronteira. A consequência disso, da Rússia ter várias linhas vermelhas ultrapassadas com provocações da OTAN. Então a gente tem que falar, não é para agradar o sentimento de quem
tem uma preferência pessoal com aquela força, com aquela potência, com aquele país. É analisar os fatos e as tendências e cenários. Porque aqui, quando a gente diz que acertou na análise, foi uma tendência que nós analisamos. Foi um cenário avaliado. Foi uma prospecção. Não dá, às vezes eu acho muito injusto, em certos comentários, um outro falar: Farinazzo disse que ia acontecer isso. Eu acompanho o comandante há um bom tempo. Ele nunca disse, nunca foi nunca foi, esqueci o nome, mas nunca foi jogador de carta de tarô. Sempre fez análise baseada em cenários. Sempre dizendo se, diante do que está acontecendo. Isso é análise de cenário. Porque não dá para você ter certeza, porque primeiro que a história não é linear. A história não é linear. Só a teoria do cisne negro cala a boca de qualquer um que quer dar certeza de tudo. Porque um evento imprevisível pode desencadear outros eventos e circunstâncias não previstas. E tudo mudar. Então, eu costumo falar o seguinte: não se apeguem a esses comentaristas aí de mídia ocidental e outros canais que não vem ao caso, dizendo que vai acontecer isso com certeza, e seja lá o que for. Porque a probabilidade de errar é grande. Eu lembro nos anos 80, a literatura da União Soviética. Diversos analistas ocidentais, sovietólogos, não previam o fim da União Soviética. Não previam crises, etc. Mas não previu que em 1991 a União Soviética ia entrar em debacle e implodir. Pegou muitos de surpresa. Então, assim, não dá para você fazer certezas baseadas em cenários. Não dá. Cenários você faz deduções, prospecção. Então, isso tudo que a gente aqui está analisando são fatos, porém, dentro de uma análise de cenário. Tá bom? Espero ter sido bem claro, né?